falta é a morte da esperança. Como no dia em que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma lembrança. Diante da eternidade, o amor de quem se ama. Gente, só um comentário aqui de edição, que aqui nesse vídeo a gente não tá focando sobre uma coisa que eu gostaria de falar em outro vídeo, que é a falta, especificamente como o que constitui o ser humano. Nós somos seres faltantes por excelência, né? Então a falta, ela vem intrinsecamente relacionada ao desejo, ao que o Lacan chamaria de objeto A. Eu gosto muito como o Lacan fala sobre a falta, esses estudos, e esse lugar da incompletude humana que é o nosso motor, né, para essa busca desse desejo que vai mudando de objeto, que é o nosso motor para continuar vivo e acordando todo dia, enfim, e o que envolve muitas outras coisas. Claro que aqui eu não anulo que a gente esteja falando dessa falta também, porque como não falar se isso é intrínseco a nós, né? Mas que não é um vídeo sobre isso, é uma interpretação livre, assim, porque acho que falta também tem vários pontos, assim, que a gente pode falar sobre, né? Então, só especificando aqui, porque quem sabe depois a gente faz um vídeo melhor sobre isso, com mais estudo meu e aprofundamento, né? Beijo. Por onde andei, enquanto você me procurava. Esse é o meu favorito da vida, que é Água Viva, da Clarice Lispector. Eu tenho a tatuagem. E aí, eu li ele já faz, uns 2 anos, sei lá. Na minha cabeça faz uns 3 anos, mas eu não lembro exatamente. Eu fui pegar porque eu quero reler ele inteiro. Ele é um livro curto, apesar de muito denso, mas que a leitura, não lembro de ter sido densa no sentido de não ter sido fluida, porque isso daqui sou eu em um livro. Isso aqui é tipo eu por um externo, que não escrito por mim, entende? E aí eu peguei o livro, eu não lembro de muita coisa. Eu já tive essa conversa, né, com algumas amigas, de tipo, Clarice, depois que você termina de ler, claro que tem algumas diferenças de alguns livros que são histórias mais concretas, mas, por exemplo, você lê Perto do Coração Selvagem, você lê Água Viva, e você não vai saber, depois de um tempo, contar pra uma pessoa sobre o que é exatamente o livro. Ele é, como a Clarice diz, é o aleluia, é o momento presente, é o isso, é o isto, né? É a coisa, a matéria que não é matéria e... caralho. Tá, o ponto é... Aí eu peguei e eu fui reler uns trechos e ele é todo marcado e, tipo, não sei se vai dar pra ver, mas ele é todo escrito e, enfim, é muito, muito íntimo, porque é muito eu e porque é Clarice, e Clarice é íntimo. E aí eu comecei a ler e aí as coisas foram se conectando com coisas que eu tô sentindo agora e coisas que eu já marquei no passado, que eu já me identificava, e hoje eu continuo me identificando assim como no passado, mas diferente no agora também. E foi, tipo, se adicionando perspectivas de uma mesma identificação. E mais do que isso, eu comecei a chorar lendo. Nos primeiros minutos que eu peguei esse livro pra ler trechos soltos, eu comecei a chorar, porque é ele. Eu precisava falar isso. E, de fato, eu não vou conseguir explicar o que tá passando em mim e o quão significativo tá sendo tudo isso. E foi naquele momento que ainda persiste em mim. Tem um momento que eu ponho a letra eu marco uma frase que é sobre saudade, sobre lembrar, com o que a Clarice diz, lembrar com saudade, é como se despedir de novo. E aí eu marco e eu escrevo do lado, entre aspas, a falta é a morte da esperança, e eu coloco embaixo não do Reis. E eu tava conversando com a minha mãe, almoçando anteontem, e eu falando pra ela sobre essa música, o quanto eu gosto dessa música, e a gente foi analisando o que o Nando Reis queria dizer em cada frase. Tipo assim, eu fui lançando umas frases pra ela, falando como eu interpretei, como eu não entendia desde que eu ouço essa música, desde que eu entendo por gente. E aí, quando eu era criança, e mesmo na adolescência, eu não entendia direito o que ele queria dizer. E aí, enfim... Não vou me aprofundar sobre isso agora, eu queria depois falar sobre isso, inclusive, porque é algo que realmente tá ressoando bastante em mim.
E aí eu fui crescendo e só, sei lá, com 18 anos eu fui entender o que ele queria dizer, mas só anteontem eu entendi de uma outra forma por causa da minha mãe. E é uma situação que tá perpassando muito por mim, esse lugar da saudade, da falta da presença e do amor e do medo. Eu sinto que eu estou no olho do furacão, realmente, sem juízo de valor. Só é algum furacão. Promove mudanças e já está promovendo, né? Ah! Meu Deus! Eu abri o livro exatamente na página... Meu Deus, o que tá acontecendo? Chocante. Eu nem acendi meu incenso ainda. Página 67. Mas lembrar-se com saudade é como se despedir de novo. A falta é a morte da esperança, não do risco. Em cima eu marquei, ela escreve, fico com medo, mas o coração bate. E aí eu escrevi em cima. Cara, eu devo ter escrito isso com 17, acho que 17 anos, não sei. E me pergunto, portanto, 2 pontos. Se estou viva, basta de medo, mas talvez o medo venha da vida, do bater do coração. E aí eu botei, em vez de escrever coração, eu fiz um coração, literalmente. Ser é muito louco. Na página 66, do lado da página do negócio do Nando Reis, eu marquei muito forte, assim, aqui, ó. Marquei muito forte, eu botei essa puta exclamação gigante, grossa, pintada do lado. O que estraga a felicidade é o medo. E por isso que a vida é muito louca, porque a gente faz uma coisa e desencadeia várias outras que a gente não imaginava. E aí uma coisa muda tudo. Tudo muda tudo, mas tá entendendo? Assim, e caralho, que porra é essa? É a vida. A resposta é a vida. É complicado porque ao mesmo tempo que eu odeio respostas, inclusive essa palavra que é tão boa pra mim, assim, de falar e de escrever, porque ela é muito certa, né, na ortografia dela. Mas essa exatidão dela também me traz um lugar de raiva. E a resposta me dá raiva, mas a ausência dela mais ainda. Tô cheia de rímel, tipo, eu só precisava falar e preciso falar tudo isso. Se tudo é mimesis, se tudo que eu falo é mimesis porque de fato é, se tudo que eu escrevo é mimesis porque de fato é, se tudo que eu pinto, se todas as músicas que são produzidas, se tudo que é tirado de dentro e posto pra fora é mimesis, eu acho que a única coisa que não é o ser. O ser no sentido de... Do mais honesto e genuíno transparecer dos sentimentos humanos. Quando eu olho pra minha mãe, meus olhos brilham e eu sorrio involuntariamente, isso não é mimesis. Tem muitos exemplos. Mas vocês entenderam? E o sentir humano, o néctar, né, a essência, ela é o que foge da mimesis, é talvez a única coisa que fuja da mimesis sendo algo que se exterioriza porque vem do interno, vem do nosso núcleo. Isso é muito bonito. Chorar. Eu tô falando aqui o que tá vindo na minha cabeça, talvez se eu pensasse melhor sobre isso, não sei como eu sentiria em questão do choro. O que eu disse do olhar é verdade. Do choro a gente pode pensar. Um rio corrente que sai de dentro e continua fora. A nascente é dentro, mas ele só tá, tipo, se transpondo pra fora. Então vem de dentro, puxa, sai, e daí não tem algo no meio que estanque isso e que crie uma... Enquanto você me procurava e que eu te... de baixo, que seria a real, a intransponível, e a camada mimética, né? Então, não existe isso, no meu ver, né? Nos meus olhos. E nos de todos. O choro, ele vem, o choro genuíno, incontrolável, indomável, involuntário, corrente, rio, corrente, ele só vem e sai. Esse sair, ele é ser humano. Ressurreição é uma palavra que vem na minha cabeça. Mas as palavras também só vêm, não necessariamente. Fico pensando, o que é confusão? Porque me parece que a minha vida inteira eu nunca entendi de fato o que define tudo estar confuso. Só me vem, tipo, uma imagem cinza, meio esfumado e várias coisas, assim, tipo...
várias linhas cruzando, sabe? Tudo meio nebuloso mesmo. E é isso que me vem quando eu penso em confuso, tá bom? Beijo. E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. Vai, pai, fala o que é falta pra você. A falta para mim é eu ter vivido tanto tempo com uma estrutura familiar, pai, mãe, irmão, e não saber, não aprendi ainda a viver sem eles. Eles não existem mais. Essa é a minha maior falta. Você acha que em algum momento você aprende isso? Sim, acho que eu já estou melhorando, mas eu vivi muito tempo da minha vida com meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho. E eu não tenho referência mais. Então isso é um buraco na minha Referência de família sem ser que você construiu. De alguém que eu procure e para dar um abraço. Pessoas que constituíram a minha afetividade desde que eu nasci. Sim. Até os meus 50 anos. Eu vivi 52 anos da minha vida com irmão e mãe. Meu pai morreu eu tinha 46 anos. Então você viver sem essas referências, e eram referências amorosas muito fortes, é um buraco. A gente pode chamar de falta isso. E a falta, ela existe na vida? A falta viva, sem ser a falta da morte? O que me falta são a vivência dos sonhos que eu não realizei. Sinto falta. Falta do que não teve. Do que eu ainda não consegui fazer. E quando você consegue as coisas, te preenche? Muito. E depois? Eu tenho que ter outras coisas. Eu sempre tenho outras coisas. Eu tenho muitas coisas para fazer. Por isso é que eu acho que eu tenho essa falta. Porque tem coisas que eu não sei se eu vou conseguir. Como você vê nos seres humanos a falta em vida? Quando a gente fala do Nando Reis, que ele diz a falta é a morte da esperança, mas isso existe em vida. Quando você sente falta de alguém em vida, você também morreu a esperança dessa volta? Não, eu não sei se eu entendi o que você falou, mas eu tenho uma coisa que eu acho que eu já te disse, inclusive. Quando a gente ama algo e a gente não tem mais uma pessoa, por exemplo, não se mata esse amor. Apenas você não revisita ele mais. Mas matar o amor que você sente por alguém é uma violência absurda. Mas não é um amor que vai te incomodar. É um amor que você tem orgulho. Que bom que eu amei daquele jeito e eu não matei aquilo. Porque matar um amor dentro de si, eu acho uma grande violência. É um aprendizado isso. Conseguir isso. Aí o que você acha que o Nando Reis quis dizer quando ele diz como no dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança? Deixou uma lembrança. Pra mim, hipoteticamente, alguém roubou o carro e o ursinho dela de pelúcia caiu. E aí quando ela chegou para pegar o carro, tinha só um ursinho no chão e não tinha o carro tinha sido levado. Não sei como um ursinho cairia do carro. Mas é meio óbvia a minha interpretação, porque ela é realista, né? A mamãe, ela viu de uma forma muito subjetiva, que eu achei muito legal, que eu não tinha visto, mas eu vi de uma forma que acho que misturava os dois, que era tipo, quando ele fala a falta é a morte da esperança, então na minha cabeça, pra mim, ele roubar o carro e deixar uma lembrança, significava que ele tá dando uma lembrança pra provar que realmente não tenha mais esperança. Eu tô deixando algo pra você, é porque não vai ter mais do que isso. Sabe? Posso tomar meu café? Ah, sim. Já ficou grande, não era só uma pergunta. Então esse verso todo pra mim é o que eu tô te dizendo, define o meu amor pelo meu irmão, pelo meu pai, pela minha mãe. Diante da eternidade do amor de quem se ama, exatamente. Uma lição incrível aí, né? A falta é a morte da esperança, porém,
quando ele fala do amor, É no vivo. final, é vivo. Porque é eterno. É. Então acho que quando a gente ama verdadeiramente alguém, independente de sentir falta, ainda há algo vivo, né? Pra Então. sempre. Por isso que você ser obrigado a matar um amor Aham. é uma grande violência para você que ama. E é uma burrice, não? Não, não é uma burrice, é uma saída. E que você é constituído por todo mundo que você amou. E isso não só romanticamente, mas humano pra humano. E tem o outro lado. Eu ouvi de alguém, que eu não lembro quem, cada vez que eu ouvia um disco, uma música cantada pelo Cazuza ou pelo Renato Russo, eu amadureci. Sim. Cada vez que eu ouvia uma música do Chico, eu melhorava como homem, porque ele canta as mulheres de uma forma espetacular e era uma coisa incrível ver o universo Nossa, por ali ouvir o cantar. Renato Russo é tipo ter aula da vida. Exatamente, era o meu pai político. Aham. Então, Você falou, Júlio. são amores meus. Acho que tudo que envolve é o amor, né?